eleitoral. Neste período, antes de chegar à eleição, os candidatos devem estar atentos aos limites de gastos da campanha, respeitando todos os critérios e valores estipulados pela Justiça Eleitoral. E para falar sobre este assunto, entrevistamos a chefe do Cartório Eleitoral de Maravilha, Mariana Fleming, que traz orientações importantes para os candidatos ao Legislativo e Executivo. Mariana, primeiramente, como a Justiça Eleitoral estipula este limite de gastos por candidato em cada município? Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ouvintes da Rádio Líder. Então, esses valores foram estipulados segundo critérios estabelecidos pela Lei 9.054 de 97, que para essa eleição são os mesmos valores de 2016 atualizados pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, só aferido pelo IBGE. O TSE fez o levantamento do valor máximo de gastos para cada eleição, ou seja, para cargo de prefeito e vereador, de cada município em 2012, e deduziu 30% desse valor. Então, de lá para cá, só teve atualizações monetárias. E quais são os valores limites em Maravilha neste ano para os cargos de prefeito e também de vereador? Os valores limites no município de Maravilha para prefeito é R$ 328.410,64 e para vereador R$ 25.541,70. Essa informação, assim como para outros municípios, né, podem ser obtidos no site do TRE de Santa Catarina, na página Contas Eleitorais das Eleições, ou através do sistema divulgação de candidatos, o Divulga Cand, né, que a gente fala, divulgação de candidatura e contas eleitorais pelo site do TSE. O valor deste ano é maior num comparativo com a eleição municipal de 2016? Não, Karine, somente houve atualização monetária, mas a base é a mesma. Em 2016, o limite de gastos para prefeito em Maravilha, por exemplo, foi de R$ 288.283,39. E quais são os tipos de despesas que o candidato pode ter durante este período de propaganda eleitoral? Os tipos de despesas que um candidato pode ter na campanha, então, são todos que se referem à campanha em si, por exemplo, com propaganda, com deslocamento, né, do próprio candidato, transferências financeiras que foram feitas para outros partidos ou outros candidatos, e doações de bem e serviço que foram recebidos, né, porque esses gastos vieram de gastos de terceiros, né, para bem da campanha do candidato. Como funciona a arrecadação destes recursos que serão usados na campanha? Os recursos destinados a campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, como a gente falou, né, somente são admitidos quando proveniente de recursos próprios do candidato, doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas. Então, doa o dinheiro ou doa o serviço. Tá? Ou bem, né? Então, empresta o bem, digamos assim. Doações de outros partidos políticos e outros candidatos, comercialização de bens e serviços, ou promoção de eventos de arrecadação realizada diretamente pelo candidato ou pelo partido. Ainda falando sobre as arrecadações de recursos, esses recursos de partidos, né? Eles têm que ser possível de identificar a origem, tá? E ser proveniente, por exemplo, do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha, doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos, contribuição de seus filiados, por exemplo, né? Comercialização de bens, serviços e promoção de evento de arrecadação, rendimento decorrente de locação, por exemplo, de bem do próprio partido, enfim. Todas essas informações que fala das contas eleitorais encontram-se na Resolução 23.607 de 2019. É possível fazer uma consulta para não ter problema de geração, né, de recursos e despesas. E sobre essas doações, quem pode fazer? Quais que são os principais critérios que devem ser respeitados? As doações podem ser feitas por pessoa física, mas tem um limite, né, de 10% da renda bruta anual declarada na Receita, tá? Declaração pela própria pessoa, né? Doações estimáveis em dinheiro relativas, por exemplo, a um imóvel, tá? Ela não segue o limite dos 10% do rendimento da declaração, mas ela tem sim um limite que é R$ 40 mil, tá? São aquelas doações onde a pessoa empresta um imóvel para a campanha, né, do candidato, então ele tem esse limite de até 40 mil reais.
O candidato também pode utilizar recurso próprio, tá? Que também tem um limite de 10% daquele limite que a gente informou anteriormente dos gastos de campanha no cargo que ele irá concorrer. Então, ele tem que estar atento àquele limite de vereador, por exemplo, se ele for um candidato a vereador ou se ele for um candidato a prefeito. O que não pode são doações de recursos de origem estrangeira ou que sejam pessoas, né, permissionárias de serviço público. Além também das doações ou financiamento de partido político feito por empresa. Então, empresa não pode fazer doação, tá? Pessoa jurídica não pode fazer doação. Lembrando que essas doações precisam ser por meio de transição bancária, com o CPF do doador identificado, tá? E demonstrar, né, que o doador é proprietário do bem, quando for aquele caso de doação estimável em dinheiro. Há alguma mudança nestes critérios de doação e também no uso de recursos neste ano, num comparativo com a eleição passada? Se fizermos uma comparação com a eleição 2016, podemos citar a implementação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, que foi estabelecido em 2017 como forma de compensar o fim das doações empresariais ocorridas em 2015. Então, para 2018 já teve, mas fazendo uma comparação com a municipal anterior, que não tivemos então esse fundo especial. Durante a campanha, a Justiça Eleitoral já faz alguma fiscalização da aplicação desses recursos ou somente após a prestação de contas? A prestação de contas é um dever de todos os candidatos, assim como dos órgãos partidários, nos níveis nacional, estadual e municipal. É um importante instrumento de controle, essencial para a garantia da legitimidade no processo eleitoral. Então, os partidos e os candidatos são obrigados a encaminhar um relatório financeiro e a prestação de contas parcial entre ali 21 a 25 de outubro. Tá? Então, os dados são publicados na página da Justiça Eleitoral, lá no Divulga Cand, aquele sistema que eu informei, né? Inclusive, tem esses dados de eleições anteriores, tá? E também, assim, como todo o processo de contas é público, né? Também será possível acompanhar no site do TRE de Santa Catarina os processos entregues pelos partidos e pelos candidatos no sistema PJE, que é o nosso sistema de jurídico eletrônico, tá? Nossos processos eletrônicos tramitam por esse sistema. Então, desde 2019, outubro de 2019, os nossos processos são eletrônicos e não mais físicos. Então, fica mais fácil de fazer o acompanhamento de todos os processos, em especial aqui das prestações de contas. Assim, é possível fazer a fiscalização concomitante, inclusive por toda a sociedade, da arrecadação e realização dos gastos de campanha. Qual é o prazo para que os partidos, os candidatos, façam a prestação de contas da campanha 2020? As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno, que os nossos aqui são só primeiro turno, né, os nossos municípios, de todos os candidatos e de partidos políticos, de todas as esferas, no caso do Brasil, né? Municipal, estadual e nacional, tem até 15 de dezembro de 2020, tá? Essa foi a nova data após os ajustes, né, na resolução 23.607, em conformidade, então, com a emenda constitucional 107 de 2020. E o que deve constar nesta prestação de contas? Em síntese, Karine, todas as despesas e receitas de candidato, com seus devidos recibos e identificação dos doadores, devem conter na prestação de contas, tá? Para fazer a análise, precisamos saber tudo que entra e o que sai da conta de campanha, da conta do candidato. Por isso, a exigência da abertura de conta bancária, bem como o trânsito desses valores por ela, né? Então, no processamento das contas, ali, quando a gente começa a fazer as análises, podemos pedir informação aos envolvidos, então, aos contadores, aos doadores, né, para esclarecer alguma dúvida que possa ocorrer. Podemos dar as últimas informações, então, aqui, só lembrando que os partidos políticos e os candidatos devem estar atentos aos prazos de arrecadação de recursos para a eleição, né? Que se limita até o dia da eleição. Então, a arrecadação, o dinheiro, os gastos em si, eles podem ser feitos até o dia da eleição, tá? Além disso, se descumprir o limite de gastos, aquele informado lá anteriormente, será cobrada uma multa de 100% do valor extrapolado, né? E depender do caso, o candidato pode até responder por processo de abuso de poder econômico.
Ok, informação importantes para quem for candidato neste ano, tanto ao Legislativo também como para o Executivo. Esta foi então a nossa entrevista com a chefe do Cartório Eleitoral de Maravilha, Mariana Fleming, falando sobre os limites de gastos na campanha eleitoral 2020. Gilmar. Obrigado, Karine. Agora 11h50. Estamos apresentando Atualidades. Oferta especial Dia do Cliente Rede Iguatemi.